Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está acessando aqui o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eros do Mestre Coruja Esportes e a previsão agora é para a rodada 35 da Série A do Brasileirão do Internacional contra Santos. Esse provavelmente vai ser o jogo da temporada, né, pessoal? O jogo mais importante dessa rodada, porque aí são dois times que estão brigando muito, né, para não cair. Bom, como o Internacional é o time de casa, eu vou tirar primeiramente as cartas dele, depois as do Santos e aí eu vejo também as possibilidades de empate, tá bom? Lembrando também para você se inscrever no meu canal, tá? Dá o like nesse vídeo, por favor, e ripa esse vídeo que vai ajudar muito aqui o canal. Vamos lá então. Estou aqui visualizando Colorado versus o Peixe. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ok. Primeira carta. Segunda carta. Terceira carta. Primeira carta. Segunda carta. Terceira carta. Vamos lá então. Primeira carta do Internacional, As de Paus. Primeira carta do Santos, 10 de espadas. Segunda carta do Internacional, 9 de paus. Segunda carta do Santos, 6 de paus. Terceira carta do Internacional, 5 de ouros. Terceira carta do Santos, a morte. Caraca! Pessoal, vai ser um jogo aqui bem difícil, tá? Vamos lá, olha, por partes, eu diria que o Internacional ele vai ter uma boa oportunidade de gol, que vai tranquilizar aí o time do Colorado, tá? Tanto os jogadores quanto a torcida, porque a gente vê que o Santos sofre aqui um abate. E eu até diria também que pode ser que o Santos perca um jogador aí de expulsão, tá? Neste primeiro tempo, o que vai comprometer muito o jogo do Santos, né? Então a gente vê que em questão do primeiro tempo, o Internacional ele tem uma maior chance de sair em frente no placar. Mas eu não vejo o Internacional, por exemplo, fazendo 2 gols, um 2-0. Eu também não estou considerando aqui que o Santos vai conseguir empatar fácil, tá? Eu acho que tem uma dificuldade muito grande para o Santos no início do jogo, né? Ele vai tentar, mas vai ser muitas tentativas frustradas, enquanto o Internacional ele vai conseguir, e através desse ataque que ele está investindo, ter realmente um resultado positivo inicialmente. No segundo tempo, eu vejo aqui o Internacional cansado, tá? Cansado, mas ainda resistente, mas ainda não abaixando a bola, né? Porque o 9 de paus é uma carta que fala disso. Mas o Santos tem boas notícias para o Santos aqui, né? Porque graças a esse 6 de paus, o Santos ele muda o jogo dele, ele consegue também ter uma boa notícia e trazer, de certa forma, um conforto para a torcida santista, tá? Então eu diria até que para o Santos ele ter esse alívio, né? Que não é o alívio do empate, tá, gente? Eu diria que seja mesmo o alívio da virada. E por que eu vou falar da virada? Porque o Internacional veio com a carta de derrota, o 5 de ouros, tá? E a morte aqui, é interessante que ela veio até também pro Santos versus Mirassol, que é um jogo que deve acontecer em breve, tá? Esse vídeo está sendo gravado antes do jogo de Santos e Mirassol. Então aqui eu acredito que a morte pode, de certa forma, ser um renascimento do Santos, porque o Santos começa ruim, mas depois ele começa a jogar, né, um jogo mais a favor dele. Eu vejo então, no caso aqui, possibilidade de gols para os dois times. Primeiro tempo melhor para o Internacional. O segundo tempo não é que vai ser ruim para o Internacional. Eu vejo o Internacional tendo bons momentos no segundo tempo também. Mas aqui o Santos, ele como vem de uma situação mais drástica, ele vai acabar melhorando e muito o desempenho dele, tá? Então, isso aqui pode trazer um alívio para o Santos. Eu acredito aqui que, com base no resultado, o Santos não sai daqui sem um ponto, tá? O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou tirar mais uma carta para o resultado de ambos antes de decretar um possível empate, tá? Porque em questão de resultado, esse resultado aqui do Internacional
ele é um resultado, eu vou até usar esse termo, capenga, tá? Um resultado que, assim, é muito difícil, tá? Vamos lá, então. Carol, por favor, me dá aqui uma carta para complementar os 5 de ouros do Internacional. Aqui. E agora mais uma carta para complementar a morte do Santos. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Olha só, gente. Interessante, né? Interessante. Olha, vamos lá. O 3 de ouros, ele já tem aqui uma boa notícia dependendo vindo para o Internacional, tá? Enquanto o Eremita tá fazendo o quê? Dando uma... Vou usar esse termo, uma distância do objetivo do Santos. Eu vejo que o Santos vai ter um jogo mais sofrido do que o Internacional aqui por essa combinação de cartas, tá? Eu vou perguntar se de fato tem empate, que aí eu vou conseguir verificar para qual lado tá mais esse jogo, né? Porque inicialmente aqui o jogo do Internacional ele é mais equilibrado, só que esse resultado do Internacional é um resultado chato, né? E o Santos não veio com resultado ótimo. A morte não é uma carta boa de resultado. Vamos lá, vamos lá. Tarô, o jogo entre Internacional e Santos, ele vai terminar em empate. O jogo entre Internacional e Santos, ele vai terminar em empate. Vamos lá, vamos lá. Ok. Temperança. Rei de ouros. Mago. 7 de ouros. Página de espadas. Olha, não estou vendo empate. Ou melhor, eu não estou vendo nenhum dos dois times tão satisfeitos, tá? Né? Então, dependendo aqui, pode ser um empate. Aqui eu tenho temperança, que vai trazer aí uma sorte para um dos times, né? Rei de ouros, um jogador mais velho. Aqui eu tenho também uma carta que não tem um resultado assim tão agradável. Gente, tá difícil. Que jogo difícil, sabe? Esses jogos assim que são determinantes para os dois. Eu vou ter que tirar aqui mais uma. Eu quero saber qual que tá melhor. Vamos lá, mais uma carta para o resultado do Santos, tarô. Mais uma carta para o resultado do Santos, por favor. Mais uma carta para o resultado do Santos. Opa. Não, tá até... Mais uma carta para o resultado do Santos aqui. 2 de espadas, ó. Carta de empate. Vamos lá. Opa. Mais uma carta para o resultado do Internacional. Mais uma carta para o resultado do Internacional aqui. Rei de copas. O Internacional está um pouquinho melhor, tá? Mas eu não estou descartando aqui um empate. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar 60% aqui de empate. Preciso colocar isso, tá? Eu não vejo uma satisfação muito grande dos dois times. Eu não vejo eles comemorando, tá? O Santos tem uma carta aqui muito boa, mas as outras cartas do Santos são cartas ou médias ou ruins, tá? E o Internacional, ele tem até uma combinação de cartas boas também, mas como essa carta foi a primeira que surgiu, me deixa um pouco assim, sabe, encabulado, duvidando um pouco. Eu acredito que esteja um pouquinho melhor para o Internacional, mas não é muita coisa, gente, de verdade. Então eu vou colocar aqui o resultado predominante de empate, 60%, e 25% para o Internacional e 15% para o Santos. Sabe, mas eu acho que aqui vai ser mais empate. E os dois vão sair frustrados disso, né? É curioso porque aqui, ó, as cartas elas não estão me trazendo a energia de vitória realmente para um dos times, né? E o Internacional ele vai ter aí bons ataques. É curioso porque eu tenho feito muitas leituras, né, para todos os times. O Internacional tá vindo com cartas boas e na hora do jogo vem sempre um pouco menos melhor do que prevejo. Então parece que o Internacional está numa situação assim
que nem com cartas boas está adiantando. Imagina no dia que ele tirar cartas ruins, eu tenho até medo, tá? Então eu vou deixar aqui realmente um empate aqui predominando, tá, pessoal, né? E o Santos eu acredito sim que ele pode fazer um gol, talvez até dois, mas não me parece aqui que o Internacional saia tão por baixo assim, tá? Eu vejo o Internacional conseguindo ter um progresso e alguma satisfação, ainda que não uma satisfação total, mas algum alívio, vamos dizer assim. Não satisfação. Satisfação eu não vejo satisfação para nenhum dos dois times, mas eu vejo um alívio de não cair na tabela, tá bom? Pessoal, então essa é a minha previsão. Muito obrigado por você que assistiu até aqui e até a próxima.